Um dos destaques da seleção brasileira e do Botafogo em 2024, Luiz Henrique trocou de time e foi anunciado pelo Zenit. Mas o quanto isso impacta em uma possível convocação dele, que foi um dos melhores do futebol brasileiro no ano passado? A seleção deve ou não olhar para esses lugares que não tem um futebol tão competitivo assim como a elite da Europa ou então até mesmo aqui no futebol brasileiro? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na seleção brasileira. Só para contextualizar o que foi o 2024 do Luiz Henrique, ele deixou o Botafogo com 12 gols e 5 assistências em 55 jogos, e na seleção brasileira, ano de estreia dele com a Canarinho, ele fez 2 gols e deu 1 assistência em 6 jogos, mas muito além disso. O Luiz não é um cara que talvez tenha números tão grandes assim, mas ele agrega muito em termos de drible, velocidade, criação de jogadas, é um ponta forte, com capacidade de ir para a linha de fundo, de puxar para dentro, com boa finalização, enfim. Até que ponto essa escolha dele pode impactar numa eventual convocação do Dorival na seleção brasileira? Primeiro, ele vai para um lugar, para o Zenit, que é um grande clube e que já conta com outros brasileiros, eu vou chegar lá. Mas o meu primeiro ponto é, o Zenit não disputa competições europeias por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, é um campeonato local que o Luiz Henrique vai disputar. Além disso, o campeonato russo não tem transmissão aqui no Brasil. Claro, isso não deve impactar na visão da comissão técnica, mas impacta no clamor público, digamos assim. Até mesmo eu, por exemplo, fica difícil falar, o Luiz Henrique tá indo bem, mal, porque não tem transmissão, não tem como assistir, você fica muito preso aos números e isso acaba perdendo um pouco da força, porque a gente sabe que, querendo ou não, a convocação faz parte também de um pouco de agradar o público. O Dorival tem tentado fazer isso, não acho que é o certo, mas eu acho que faz parte do contexto. E aí ele vai para uma liga que também já não é muito competitiva, que não tem grandes jogadores, é uma liga que tem muitos jogadores russos, você não vê grandes atletas europeus disputando campeonatos. Por exemplo, eu dei uma olhada no Transfer Market, que não deve servir como parâmetro, mas só para ter uma noção de quais são os jogadores mais valiosos da liga, e o Luiz Henrique chega como jogador mais valioso. Então, na teoria, ele seria o cara mais extra classe que vai disputar o campeonato russo, e isso diz muito sobre o tamanho da liga que ele está indo. Agora, tem uma questão. Se você não for olhar para a Rússia, você também não pode olhar para a Arábia, você não pode olhar para a China, como já foi feito antes. O Renato Augusto disputou uma Copa do Mundo na China, se não me engano, o Paulinho também ainda estava na China. São locais que não são tão competitivos assim e que você acaba convocando alguns jogadores. E assim, eu até acho que a Arábia, por exemplo, tá num nível acima da Rússia hoje, porque tem grandes jogadores, pelo menos você tem 4 times ali com vários atletas extra classe, Cristiano Ronaldo, entre outros grandes jogadores. Então, beleza, você tem a Arábia acima, mas até que ponto você consegue, e isso é uma discussão filosófica mesmo, assim, difícil, é subjetiva demais, até que ponto o cara, ele muito bem num centro que não é tão competitivo, ele merece ser convocado. E aí eu cito aqui, por exemplo, você tem outros jogadores no próprio Zenit que não fazem parte mais da seleção brasileira. O Nino foi muito convocado pelo Fernando Diniz, claro, acho que tinha um pouco ali do conhecimento do técnico, mas será que se ele tivesse no Fluminense, o Dorival não teria dado mais oportunidades a ele? Douglas Santos, lateral esquerdo, tenho certeza absoluta que se o Douglas viesse para o futebol brasileiro, ele seria um dos melhores laterais da posição, concorrendo ali com Arana, Alex Telles, Alexandro, e mesmo assim ninguém olha para lá. Então você tem essa questão. Respondendo ao grande tema do vídeo, eu ainda acho que ele tem espaço na seleção brasileira, é um grande jogador, ficou ali no top 5 de melhores desempenhos da seleção em 2024, eu até fiz esse ranking, vou deixar aqui no card para vocês terem uma noção do que eu tô falando, mas assim, a comissão técnica precisa acompanhar e trazer argumentos a partir do momento que ele for convocado ou não, por que ele não está ou está na lista. Mas assim, é fato que ele cai muito numa concorrência desleal, digamos assim, porque primeiro, você vai para um centro que, já falei, você fica afastado, você perde um pouco de moral, digamos assim, com o treinador. Aí você vai olhar os concorrentes do Luiz Henrique, todos em alto nível, todos jogando muito e em centros mais importantes, vamos lá, isso que podem desempenhar, não necessariamente que vão jogar por ali. Rodrigo, Rafinha, Estevão, Savinho, o próprio Malcom que tá na Arábia, mas tá jogando muito, David Neres,
É uma quantidade absurda de opções que você tem. Mesmo assim, o Luiz Henrique vinha sendo convocado para a posição. Agora, eu já não sei até que ponto o Dorival e a comissão técnica vão olhar para lá. Eles têm priorizado muito jogadores aqui do futebol brasileiro, eu acho. A galera fala que não, mas ao meu ver, o Dorival olha muito pro Brasil. E o Luiz Henrique, e aí agora puxando para a minha opinião, eu acho que ele deve sim continuar recebendo chances na seleção brasileira se ele continuar jogando muito. A questão, para mim, o que pega mais não é o local que ele está, o que eu já até falei quando eu fiz, por exemplo, uma convocação projetando o que pode ser a convocação da Copa de 2026, eu não coloquei o Luiz Henrique, porque ao meu ver, esses jogadores que eu citei estão acima dele, e em termos de potencial e em termos de desempenho hoje mesmo. Talvez o Estevão mais ou menos no mesmo nível, mas o teto do Estevão é muito maior, ao meu ver. Então, o Luiz Henrique abre mão de um futebol competitivo, a troco, né? Aí a gente pode especular, financeiro, tem a questão, eu não gosto de citar muito isso, mas assim, levantaram esse tema que pode ser a questão do possível envolvimento com apostas, que ele está sendo investigado junto lá com o Paquetá, e aí na Rússia não teria, a FIFA não teria esse poder de tirar ele de campo, a UEFA, alguma coisa nesse sentido. Eu não gosto nem de entrar muito a fundo nesse tema, porque aí acho que é especular demais, mas é importante a gente ressaltar que pode ter sido um dos motivos que o Luiz Henrique optou por ir para o Zenit. E claro, também tem outros fatores. O Botafogo recebeu outra proposta de um clube maior pelo Luiz Henrique, será? A gente não sabe. Então, enfim, no final das contas eu acho que é uma notícia triste para a seleção brasileira, porque o Luiz Henrique era um grande prospecto aqui, era um cara que, para ser um dos melhores de novo do futebol brasileiro, mesmo com o Botafogo sofrendo algumas reformulações, acho que ele poderia ter se mantido no alto nível aqui, e agora a gente vai fazer de tudo para acompanhar ele, ver o desempenho, que eu acho que vai ter que ser melhor ainda do que foi no Brasil, para ele ter chance de ser convocado. Quero saber sua opinião, deixa aí nos comentários, e se você é novo por aqui, se inscreva para você receber mais vídeos, senão meu vídeo não vai chegar para você de novo, e deixe o seu like, porque ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.